Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que coisa boa reencontrar você. Escuta, vamos agora começar a nossa aula de uma forma bem animada? Vamos, professora! Então vamos lá, vamos compartilhar algo bem legal. Eu quero que você preste bem atenção, porque é muito linda essa mensagem de hoje. Às vezes os nossos amigos se sentem tão tristes, né. Vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. Sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando esta alegria. E assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Lindo, né? Com certeza. Só temos que olhar para o alto, olhar para Cristo, a nossa vida vai mudar. Isso é o melhor. Não pode haver algo melhor do que isso. Portanto, sorria, e assim as pessoas ao seu redor também vão sentir muito feliz, ok? Ótimo. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos trabalhar resolvendo uma lista de exercícios, uma revisãozinha do seu conteúdo de parnasianismo e simbolismo. Lembrando que o parnasianismo foi aquele período literário muito focado no objetivismo, no real, né, um compromisso com a semelhança e também com a fidelidade ao real. Ainda impassibilidade, quer dizer, o poeta não se misturava com o real, impassível, o que acontecia ao redor dele. Outra arte pela arte, a preocupação com a estética na escrita, com a beleza formal da escrita. A temática greco-romana, por isso eu tenho então uma busca por uma produção poética baseada em aspectos históricos, certo? E o culto à forma, pois o poeta parnasianista, ele é um artesão e ele fica só se concentrando naquela busca de uma elaboração formal na escrita, ok? E aí quero lembrar também a você sobre o simbolismo, que foi então na sequência após o parnasianismo. Para entender, nós precisamos saber que o subjetivismo muito forte nesse momento, o metafísico e espiritual, né? E o inconsciente também, a musicalidade com vários recursos, como a literação, assonâncias, onomatopeias, sinestesias, ok? E eu tenho agora uma excessividade na mostra de metáforas, com sugestões, né, através do místico, usa muita letra maiúscula no meio lá das linhas dos versos, das estrofes nos poemas, onde mostra o quê? Que aquelas letras maiúsculas, então, é uma alegoria, né? Usa muito os substantivos abstratos e também o autor simbolista ele é o Nefilabata. O que é isso? Um habitante das nuvens.
pessimista, ok? E agora ele tem que a noite, ao crepúsculo e a morte revelam a dor de existência dele, então. E aí muito uma referência ao branco como símbolo de algo efêmero, passageiro. Tudo bem? Dê uma lembradinha. Agora vamos às questões. Leia um trecho do poema de Olavo Bilac. Lembra que ele foi um dos principais representantes para nós no Brasil, Olavo Bilac. Então, torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim. No verso de ouro engasta a rima. Como um rubim, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem defeito. Então, olha a preocupação com a forma aqui, né? Os versos de Olavo Bilac, transcritos assim, representam o ideal do quê? O que nós estamos trabalhando realmente quando há uma preocupação com a estética? A arte pela arte. O que nós vimos, então? Nós vimos que essas considerações estão relacionadas ao parnasianismo, que o objetivo é chegar à perfeição da criação poética, ok? Questão 2 agora para resolvermos juntos, mais um trechinho aqui, um poema do Olavo Bilac, então. Música brasileira. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor, encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas do oceano, bárbara poracê, banzo africano e soluço de trova portuguesa. É samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades, de selvagens, cativos e marujos. E em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Que lindo! O poema de Olavo Bilac interpreta a música brasileira a partir do encontro entre portugueses, africanos, escravizados e indígenas. A tristeza atribuída pelo eu lírico, essa música se deve aqui ao sentimento da falta de falta e perda compartilhado por 3 culturas. Será que é essa aqui a nós? Conseguimos perceber isso na música brasileira de Olavo Bilac? Unidade dos valores humanos, violência da imposição dos valores portugueses pela colonização, subversão dos valores cristãos, necessidade de mascarar. Não, essa falta, né, e perda dessas 3 raças aí, portugueses, africanos, escravizados e indígenas. Vamos agora à questão 3. E aí na questão 3 eu tenho outro trecho que diz o seguinte: de tal movimento distingue-se pela atenuação do sentimentalismo e da melancolia. Lembre-se o que é melancolia, né? Tristeza. Aí eu tenho a ausência quase completa de interesse político no contexto da obra, embora não na conduta. E como os modelos franceses, pelo cuidado da escrita. Puxa vida, agora já deu para perceber, né? Cuidado da escrita, aspirando à expressão de tipo plástico. Um mito da pureza da língua, do casticismo vernacular, abonado pela autoridade dos autores clássicos, empolgou toda essa fase da cultura brasileira. E foi um critério de excelência. É possível mesmo perguntar se a visão luxuosa dos autores desse movimento não representava para as classes dominantes uma espécie de correlativo da prosperidade material, e para o comum dos leitores uma miragem compensadora que dava conforto. Então, Antônio Cândido, iniciação da literatura brasileira. Quando fala, né, o cuidado da escrita, a arte pela arte, temos então o parnasianismo, ok? Vamos agora à questão 4. E na questão 4, então, nós temos um trecho aqui novamente. É uma tendência substancialmente poética situada na segunda metade do século XIX. Embora seja simultaneamente contemporânea do realismo e do naturalismo, não compartilha dos ideais desses movimentos literários, pois não pretende fazer da arte um mecanismo de interpretação objetiva. Pretende, isso sim, um esteticismo ancorado no princípio da arte pela arte, suprindo da obra de arte qualquer dimensão utilitarista.
o culto à forma, a sofisticação de seus meios de expressão e a rejeição de assuntos corriqueiros e triviais são as marcas mais evidentes de seu projeto de arte poética. E aí, o texto acima define características de um período literário conhecido pelo que mesmo bonito da professora? Do parnasianismo, culto à forma. Olha só a dica aqui, ó, toda vez que falar arte pela arte, culto à forma, ok? Ó, uma tendência poética, o parnasianismo se destacou na poesia. São palavrinhas-chave para você achar a alternativa correta. Próxima questão, vamos agora à questão 5. E na questão 5, eu tenho um trecho aqui do Cruz e Souza, lembrando que Cruz e Souza é simbolista. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume tudo perfumava, era um som feito luz, eram volatas, em lânguida espiral que iluminava branca sonoridade e cascatas, tanta harmonia melancolizava. A expressão das contradições e do conflito espiritual do homem, uso de figuras de linguagem, olha só, tá dando as dicas já para você, não tem nem como você errar essas pequenas questõezinhas, porque você acompanha ali e você percebe que aqui já está, ó, contradições, conflito espiritual, uso de figuras de linguagem, sugestão de cor, som, imagem, sonoridade. Então, agora aqui nós precisamos ver que, percebemos que estamos falando de quê? De características simbolistas. Assinale a alternativa cujos versos do poema confirmam a presença de sinestesia e aliteração, respectivamente. O som da tua voz deliciava, era um som feito luz, eram volatas em lânguida espiral que iluminava. Então, quando a professora está falando esse barulhinho aqui, isso não dá sonoridade, isso não é uma sinestesia, uma aliteração? Sim, professora. Muito bem, então você marcou a letra A, características do simbolismo. E agora nós vamos à questão 6, antífona. Poema de João da Cruz Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol, que a dor da luz resume. Sobre o poema são feitas as seguintes afirmativas. Os versos, então vamos analisar um por um, tá bom? Os versos retomam a temática do vago impreciso? Sim, retomam. A musicalidade é o resultado do uso constante de aliterações? Sim. A presença de versos brancos? Se há preocupação com aliterações, musicalidade, versos brancos? Acho que não. Vamos ver a 4. Nesses versos encontra-se a figura da sinestesia, aspecto comum na poesia simbolista. Com certeza. Então, você tenha a letra D, 1, 2 e 4, que estão de acordo com o enunciado. Tranquilo? Fácil? Ótimo. Lembre-se das características desses dois momentos, parnasianismo e simbolismo, ok? Um beijinho no seu coração, vejo você na próxima aula. Até lá!